O tema da mensagem de hoje é separados pela cruz. Mateus capítulo 27, versículo 38. Mateus 27, 38. Essa palavra é muito preciosa para a igreja. Mateus capítulo 27, versículo 38. Separados na cruz e pela cruz, e foram crucificados com ele, que é Jesus, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Provavelmente o centurião nem sabia de nada, mas ele assim dispôs os três crucificados naquele dia. Mas lá no Velho Testamento dizia que ele estaria entre os malfeitores, no meio de malfeitores. Os ladrões são chamados de malfeitores também, para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, não foi à toa que Jesus ficou no meio, um ladrão na direita, outro ladrão na esquerda. Não foi à toa, foi Deus que determinou. Nós não entendemos, mas tudo é determinado por Deus. Nada foge ao seu controle. Ninguém. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, né? E podemos ver aqui dois ladrões separados, ali na cruz. O Senhor Jesus no meio. E é interessante, Priscila, que um foi salvo e o outro não. Tão próximos do Salvador, mas ao lado do Salvador, os dois. Mas um foi e o outro não foi. O destino deles foi totalmente diferente. Um foi para o céu, o outro para o inferno. Tão pertinho, Danilo. Na Europa tem uma montanha, já contei isso, que se nós pegarmos uma madeira e jogar do lado direito, vai rolar, calma, e vai cair no Mar do Sul, no Mediterrâneo. Mas se jogar do outro lado, vai rolar e vai cair e vai ser levado até o Mar do Norte. Lá onde está, tanto faz direita ou esquerda, só que o destino é um para cima, outro para baixo. E nós estamos outra vez meditando, Valtinho, sobre esses dois ladrões, porque me chama a atenção, um foi para cima, outro para baixo. Os dois podiam estar juntos, os dois foram juntos condenados, mas o destino deles foi totalmente diferente, porque um creu, o outro não creu. Por isso a fé faz toda a diferença. A fé no Senhor Jesus determina o nosso destino, para cima ou para baixo. Não é pouca coisa crer no Senhor Jesus, não é pouca coisa ser cristão, não é pouca coisa estar crescendo na fé, ouvindo a palavra de Deus, congregando, não é pouca coisa, é questão de definição do destino. Você que está aqui nesta noite, não é pouca coisa. Nesses últimos anos, o Espírito Santo bondosamente tem conduzido essa igreja para a cruz, para mostrar a verdadeira salvação. Nós temos sido alertados, direcionados com essas mensagens. Finalmente eu posso dizer, Márcia, que conheço a pérola de grande valor. Tantos anos na igreja, depois da cruz, pude conhecer a pérola de grande valor. Eu sou de uma família grande,
irmãos são altos, cabeludos, bonitos, inteligentes e ricos. E eu sou... Foi adotado. Não fui adotado não, tá? Essa menina. Eu tinha um certo complexo. Por que só eu sou baixinho? Por que só eu sou careca? Só eu sou pobre? Por quê? Por quê? Mas quer saber, meus irmãos? Quando eu conheci Jesus Cristo de verdade, por meio da cruz, todo o complexo, toda a rejeição foi embora. O Senhor me curou. E hoje, não sou orgulhoso disso, mas sou imensamente grato, porque em Cristo eu me sinto rico, rico e rico demais. Pela graça, nós temos sido conduzidos, viu, Agatha, nesses últimos anos, pelo Espírito Santo, direto para Jesus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A cruz para mim, Zeca, é o poder de Deus para a salvação. E não há em toda a Escritura outra passagem que me mostra que há outra coisa que é o poder de Deus para me salvar, senão a cruz, em 1 Coríntios 1. E nós aqui estamos interessados na salvação eterna. Eu oro nesse sentido o tempo todo pela igreja, e eu sempre digo para a igreja que é isso que eu desejo. Nessas últimas semanas, as mensagens têm sido focadas nesses dois ladrões da cruz, e hoje nós vamos olhar novamente para eles, porque chama a atenção. Um foi para o céu e o outro não. Tão próximos, tão parecidos, mas o destino foi radicalmente oposto. Danilo, interessante que lá naquela cruz mesmo, esses dois ladrões fizeram uma oração. Os dois falaram: salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Referindo-se a Jesus, foi uma oração. Os dois oraram pedindo a salvação. Salva a ti mesmo, salva a nós também. Não precisa abrir, mas está em Lucas 23, 39. O que me impressiona é que esse ladrão que não foi salvo, ele orou, porém ele não creu em Jesus Cristo. Vocês já estavam falando, será que se nós estivéssemos no lugar dele, creríamos vendo Jesus tão fragilizado? Eu provavelmente não teria crido como esse ladrão. Mas não crer no Cristo crucificado e ressurreto significa perdição, inferno. Estamos tratando de algo extremamente importante para a nossa vida, meus irmãos. Não adianta falar que o fulano de tal que faleceu foi para o céu. Hoje mesmo ouvi isso. As pessoas gostam de dizer que o fulano de tal, o papai que já morreu, foi para o céu. Quem garante isso? Na verdade, esse ladrão que não creu, Zeca, David, ele não creu que Jesus se fez pecado para que ele fosse justo. Ele não creu que Jesus foi contado entre os transgressores para que ele fosse contado entre os santos. Ele não creu que Jesus morreu para ele ser salvo. E assim como esse ladrão que não foi salvo, a grande maioria parece com ele. A grande maioria. O outro, além de orar, ele creu que Jesus é o rei do paraíso. Lembra-te de mim quando chegares. Ele creu mediante a fé. Os dois ladrões representam a raça humana. Deus desde o começo coloca duas linhas: Caim e Abel, Jacó e Esaú.
representando a raça humana. Um é do Senhor, um crê no Senhor e o outro não. Apesar de estarem na cruz, os dois ladrões estavam separados pelo Senhor da cruz. Jesus Cristo e esse crucificado faz a separação da humanidade. De um lado estão os que não entrarão no reino de Deus, do outro os que serão chamados para entrarem na glória do céu. Ambos ouviram Jesus pedindo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ambos ouviram o Salvador, ambos viram o Salvador, mas um creu, o outro não. Tem muita gente que ouve, muita gente que vem para a igreja, mas não crê. E eu vou dizer, muitos crentes não entrarão, porque não creem de verdade. É por isso que eu gosto dessa igreja, mas é quando há adversidades, há tribulações, há obstáculos, sabe? Nessas horas nós podemos ver quem crê e quem não crê. Hoje a crise vem toda empacotada, vai ver. É isso é cristianismo. David, eu estou contente que você veio hoje. Eu sei que de vez em quando reveza com a Josi, fala: Josi, hoje é tua vez de ir para a igreja. Eu te levo lá e vou ficar lá. Hoje é você. Ambos participaram de tudo o que houve naquela cruz, no entanto, só um foi salvo. Muitos participam do culto, mas nem todos serão salvos, porque não creem. E eu estou querendo que todos dessa igreja sejam salvos, por isso estou pregando isso, para que você creia no Senhor. Hoje cada um de vocês confessou que Jesus Cristo é o Senhor de vocês, e eu fiquei muito feliz. Por isso que eu digo que essa igreja vai subir. Eles eram criminosos, mas agora estavam ao lado de Jesus, bem próximo do Salvador. Mas eu repito, um só foi salvo. Tem muita gente que ouve a palavra da cruz, chega próximo, mas não crê e rejeita o Cristo da cruz. Não há salvação, não há salvação. Zeca, um esteve do lado direito de Jesus, outro esteve do lado esquerdo de Jesus. Quando você ouve aquela parábola que Jesus contou, que os bodes estavam do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, e Jesus falou para as ovelhas do lado direito: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do Rei. Desde a fundação do mundo. Para o outro disse: apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Um à direita e outro à esquerda. Eles estavam separados. A cruz separa os bodes das ovelhas, os salvos dos não salvos. A cruz está separando o mundo inteiro, a população do mundo inteiro. Aqueles que creem no Cristo crucificado e ressurreto, e aqueles que não creem. E eu lhes afirmo, muitos irmãos do passado estão do lado direito. Muitos creram, e haverá uma multidão de todas as tribos, línguas, povos e nações lá no céu. Aqueles que creram e aqueles que estão crendo hoje estão predestinados para a vida eterna. Mas aqueles que, mesmo ouvindo como aquele ladrão e não creem, serão lançados no lago do fogo.
de um lado da cruz, os salvos, do outro, os não salvos. A cruz é a ponte que liga o céu, a terra ao céu. Quando nós cremos que fomos incluídos na morte e ressurreição em Cristo, participamos daquela cruz levantada no Monte do Calvário, nós, em Cristo, somos conduzidos pela obra da cruz a transpor, a ir ao céu. Ali, no último minuto da vida, um creu, o outro não creu. O outro zombou de Jesus. Mesmo estando a poucas horas, aquele ladrão não se lançou nas mãos do Salvador. Aquele ladrão morreu como sempre viveu, longe da salvação. Um homem de Deus escreveu isto e eu fiquei meditando nisto. Até falei um pouco para a igreja ontem e hoje. O homem que rejeita o Senhor a vida inteira, na hora da morte, Lércio, ele não vai querer saber do Senhor. Quantos homens morreram agoniados, Maísa, desprezaram o seu Senhor e morreram desprezando o seu Senhor. Morreram como sempre viveram, irmão Devaneio. É impressionante isso. Eu mesmo vi essas coisas. Não despreze o Senhor. Hebreus fala: como escaparemos nós sem negligenciarmos tão grande salvação? Hoje você é jovem, Lana, mas Cristo tem que ser o seu Salvador. Você tem que crer nele, não importa a idade, né? Amém? O ladrão da cruz é um exemplo de que não há escape para aquele que não crê. Eu tenho certeza que Jesus queria salvá-lo como salvou o outro. Porém, se não crer, não há salvação. João 3,18 fala: quem nele crê não é julgado. Aí fala ponto e vírgula: o que não crê já está julgado. A palavra de Deus julgará. A palavra de Deus se cumprirá. E nós estamos pregando a verdade para que as pessoas fiquem cientes, se arrependam e creiam no Evangelho. Aleluia. Se não crer, não tem salvação. Tem muita gente debochando já de igrejas, de cultos. Tem muita gente que não está nem aí com Jesus, nem aí com a palavra de Deus, nem aí com a igreja de Cristo, viu? É sério isto. É sério. O ladrão que foi condenado é um exemplo que não se brinca com a salvação eterna. Não se pode procrastinar, ou seja, deixar para depois, deixar para a última hora. Tem muito crente que enjoou da vida evangélica e fala: depois eu volto. Não faça isso. Você não é Deus para dizer: eu faço, eu volto, eu quero. Não é. Tem muita gente que pensa que é, mas não é. Muita gente que pensa que pode, mas não pode. Não despreze a graça salvadora, porque quando você precisar dela, você não a terá. A salvação não se ganha quando nós queremos, a salvação é do Senhor. Devemos temer. A Bíblia fala em Hebreus que hoje é o dia da salvação. Hoje você tem que estar crendo. Hoje você tem que estar em Cristo, Cristo vivendo em você. Você não pode falhar como esse ladrão, porque é toda a eternidade, é vida.
Hebreus 4 fala: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tema, leve a sério a salvação, não brinque. Você não está vindo para esta igreja por vir porque seu pai vem, sua mãe vem. Você vem para você ser salvo. A responsabilidade é tua. Não venha por vir, venha porque você precisa da salvação. Sabe aquele ladrão que foi salvo? Por que ele foi salvo? Se ele era um ladrão criminoso, por quê? Falou que Jesus não tinha feito nada, não merecia nada. Sim, sabe por isso? Porque ele creu. E por que ele creu? A graça ao Senhor. Por causa da graça. A fé é um dom de Deus. Deus concedeu a ele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Aquele ladrão, já que lá no final da vida, ele que foi um descarado, roubador, malfeitor, fez tantas coisas, porque para ser pendurado naquela cruz não era qualquer ladrãozinho de pouca coisa não, eram os piores. E aquele homem que mereceu o inferno foi para o céu. Você entende isso? Não dá para explicar senão pela graça. E esse ladrão me fazer que havia muito mais graça de Deus do que pecados no coração daquele ladrão. Isso nos faz ver que a graça é superabundante. Não há pecador, não há gente má, não há tirano que seja maior do que a graça de Deus. Por isso você e eu somos salvos hoje, por causa dessa graça maravilhosa. Amém. Aquele ladrão que foi salvo, Bárbara, para mim é o modelo de que Deus pode salvar qualquer um. Sim, sim, sim. Qualquer um. A pior pessoa do mundo, Deus pode salvar. Esses dias eu tive que falar para uma pessoa sobre isso. A pessoa queria suicidar, porque ela não conseguia vencer o pecado. Eu disse: nada disso. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que tudo que você é e tem, do que você acredita. A graça de Deus é superabundante. A cruz separa o céu do inferno. Você está ouvindo a mensagem da cruz? Não brinque com ela. Ela determina. Deus apostou tudo do seu filho ali na cruz. Não sei porque os evangélicos não pregam a cruz. Eu não entendo mais isto. Quando ali está a salvação, ali está o evangelho. Quando ali encontramos com o Salvador. A cruz separa o cristão do crente mundano. Separa a igreja do mundo. É um grande divisor. Hoje eu vejo isso. É o grande divisor da humanidade. O mundo conhece o tempo antes da cruz, depois da cruz. Mas isso é pouco. Porque a cruz vai separar a eternidade. Os que serão eternamente
salvos e os que não serão. É por toda a eternidade. Não são apenas séculos. É muito mais do que isso. A cruz separa os religiosos dos que são regenerados, nascidos de novo. Essa igreja é uma igreja crucificada, e Deus tem gerado nessa igreja novos nascidos. Vocês são separados. Há uma grande diferença, e eu pude ver na minha vida. Um regenerado não é um simples crente, frequentador de igreja. A cruz o trouxe para o lado direito. Ele é uma verdadeira ovelha de Cristo que vai para o céu. A cruz separa o crente da igreja que não dá frutos com aquele que dá frutos. Com aquele que gosta de glória para si, ser chamado pelo pastor, vir para frente, apresentar alguma coisa, que gosta da glória para si, vai ser separada pela cruz, e aquele que glorifica somente a Jesus. O separado pela cruz, ele só quer glorificar o Rei Jesus, mais ninguém. Ele não quer mais glória para si, mas quer toda a glória para Ele, Jesus Cristo. Os que a cruz separa, aqueles que vivem somente para si, mesmo sendo crente, daqueles que vivem para Cristo. A cruz faz separação do cristão que está morto para si, porém vive para Deus, do crente que está vivo para si, mas está morto para Deus. Ficou claro? Amém. A cruz faz isso. Pela cruz, tomar a cruz é morrer para si, a fim de viver para Deus. Isso é cristianismo. Quem não toma a cruz, quem não conhece a cruz, quem despreza a cruz, continua vivo para si, mas está morto para Deus. Porque lá naquela cruz, o nosso velho homem foi crucificado, e na nossa ressurreição, o nosso espírito foi vivificado. Nascemos no espírito. A cruz separa o falso do verdadeiro cristão. Eu fui separado pela cruz. Nós somos. Aleluia. Amém? Amém. Com tudo isso, eu sei que é muito pouco ainda, Éder, mas eu vejo que a cruz é o bater do martelo do juiz. O juiz, quando vai dar uma sentença, ele bate o martelo e declara o veredito, a verdade legal. É maravilhoso conhecer e ser e estar separado pela cruz. Não há mais sentença contra nós. Somos justificados, regenerados e santificados pela obra da cruz. Fomos colocados do lado direito. Em breve, o Supremo Pastor dirá: vinde, benditos do meu Pai. Entra na posse que você está preparado. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Eu estou doidinho para ouvir isso, Zeca. Amém. Não precisa ouvir muitas coisas deste mundo, não. Mas isso eu estou esperando ouvir. Viu, Anta? Já pensou dois baixinhos careca entrando lá? Eita glória, fala sério. Agora, se eu fosse o juiz de toda a terra, aqui ó, tá vendo? Meio, lado direito e lado esquerdo. E aí?
Márcia. Ainda bem que Só que vai estar do lado direito também. Nessa hora ninguém quer estar pro lado esquerdo, né? a Lara até levantou, porque ela tentaria pro lado esquerdo. Até virou de lado. Vontade de lado. Ainda bem que a cruz nos colocou do lado direito. Amém. Amém? Amém. Somos salvos em Cristo Jesus pela misericórdia e graça de Deus. A Ele toda honra, toda glória. A Ele a nossa gratidão eternamente. Amém. Amém? Amém. Vamos orar, vamos orar.